Não, eu esqueci mesmo. Esqueci real. Ainda bem que a gente fez só uma questão. Pronto, tá gravando. Tá? Tá. Vou voltar aqui. Essa questãozinha aqui. Ainda bem que eu lembrei aqui, ó. Mas depois, né? Volta aí, ó. Então vamos lá. O cara chegou lá no hospital, né? Com rebaixamento sensório. Ou você deu a louca aí sem querer, né? Tomou diazepam pensando que era outro remédio. Tem aquele rebaixamento sensório. Você chega com o sistema nervoso central deprimido e o sistema respiratório deprimido. Qual é a conduta médica? O cara vai lá e inclui o flumazenil na prescrição. Para quê? Porque o flumazenil, ele é um antagonista dos receptores de benzodiazepina. Então, quando ele se liga no receptor, o benzodiazepínico não se liga mais e acontece o processo inverso, né? Ele não consegue mais deprimir o sistema nervoso central. Quando isso acontece com o álcool, acontece a mesma coisa, mas não porque o álcool se liga no receptor de benzodiazepínico. Acontece o quê, ó? A gente tem dois receptores, né? O GABA, que é um sistema, que é um neurotransmissor que ele desativa, e o glutamato, que ativa. O que acontece com o flumazenil? Ele se liga nos receptores que desativam, consecutivamente o sistema central fica o quê? Ativado. Então ele faz um mecanismo inverso. Como é que a gente chama isso? De antagonismo. E como é pela função, a forma como ele faz, a gente vai chamar isso de antagonismo fisiológico. Quando tem um médico, né, que prescreve isso, é porque o médico realmente estuda bastante. Essa foi a única questão que eu tirei da internet, quer dizer, modifiquei, né? Não estava assim, eu dei uma modificadazinha, incrementei o texto e tal. Mas quando tem uma questão, essa prova aí foi de perícia, né? Realmente eu dei uma diminuída no volume dela, tava até mais difícil. Mas, realmente, quando você vê uma prescrição assim, que o médico prescreve flumazenil para intoxicação alcoólica, por exemplo, você entende ali que aquele médico, né, ele sabe justamente o princípio farmacológico dessa substância. Beleza, pessoal? De boa essa aí. De boa não, né? Algumas pessoas erraram. Mas a grande maioria, 90%, acertaram essa questão, viu? Mais na frente, é porque eu não quero mostrar aqui a nota da galera, né? Porque vai ficar gravado, entendeu? Mas eu consigo aqui colocar um gráfico, quantas pessoas acertaram aquela questão, quantas pessoas erraram, né? A partir do próprio programa aqui. Mas aí algumas pessoas vão ver as notas de outras, né? Para não ter um constrangimento, eu não vou fazer isso. Beleza? De boa? Vamos aqui em frente, né? Nessa outra questão. Posso ir? Pessoal, vocês estão aí? Pode. Me sentou só em responder. Vamos lá. Essa outra questão aqui também, ó. Muito legal, tá? Tava no slide. Olha aí, ó. A Erythrocylon coca é uma planta encontrada na América Central, tá? E América do Sul. Essas folhas são utilizadas pelo povo andino para mascar ou como componentes de chás, com a função de aliviar os sintomas decorrentes das grandes altitudes. Entretanto, uma substância alcalóide que constitui cerca de 10% desta parte da planta, chamada benzoil-metil-ergonina, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e também sociais. Sobre o mecanismo de ação, ó, dessa substância aí, né, da cocaína, pode-se considerar falso o quê? Então aí, pessoal, ó, atenção quando aparecer para vocês essas questõezinhas que marca para você, pede para você marcar o falso, para marcar o incorreto, ele diz assim, todas estão corretas, exceto que isso aí dá um negócio na cabeça da pessoa que você responde o certo, né? Achando que ali ele pediu certo. Então, muitas vezes, você não presta atenção no comando da questão. Aí o comando aí pedia para você marcar o falso, né? Então aí, ó, esse primeiro item, em relação à cocaína, ativa os receptores GABA, implicando em ativação do sistema nervoso central, causando euforia aos usuários. Verdadeiro ou falso? Alguém marcou essa aí? Eu acho que eu marquei essa. Marcou essa aí? Vamos em frente, ó. Vamos em frente. Ó, a outra, B, né? Seria a B. Inibição de recaptação de monoamina biogênica produzida pelo organismo.
Quem são essas monoaminas biogênicas? Serotonina, dopamina, noradrenalina, né? A cocaína faz isso? Faz, né? Ela inibe aquela recaptação na fenda sináptica, tá? Vou colocar aqui no slide aqui, opa, cadê? No slide aqui para você, ó, relembrar, né, como é que foi isso, ó. Então, droga de abuso aqui, 2. Então, ó, voltando aqui, passando slide, até esse aqui, ó, por exemplo. Então, ó, o mecanismo de ação aqui da cocaína, ó, ela se liga, né, nesses receptores aqui, ó, e inibe a recaptação de quem, ó? Da dopamina, da serotonina, né, ó. Nesse outro aqui, ó, fica perfeito, ó. Mostra, ó, DA, dopamina, NA, noradrenalina, 5-HT, quem é? Serotonina, entendeu? Então, ele inibe esse transportadorzinho aqui, ó. Aí a cocaína fica mais na fenda sináptica, causando mais os efeitos, né? E que efeitos são esses? Justamente aquele de euforia, né? De excitação pelo paciente. Então, a 2 aí, ó, verdadeira. A 3, inibição dos neurônios periféricos responsáveis pela nocicepção. Quem é que pode me dizer o que é nocicepção? Tem a ver com não sentir dor, né? Efeitos, não sentir dor. Então, aqui, ó. Aqui um dos efeitos da cocaína aqui, ó. Inibição de neurônio periférico que transmitem sinal de dor. Tá vendo aí? Dá para ver meu slide, né? Então, sinal de dor é chamado de quê? De nocicepção. Tá vendo? Uma palavra muda tudo. Então, ele realmente faz isso. Ele inibe que o cara sinta dor, né? Então, você percebe que um cara que tá com o uso de cocaína, o cara quebra a perna, bate carro e geralmente o cara não sente nada. Porque a nocicepção dele tá o quê? Inibida. Então, aí também é verdadeiramente o mecanismo da cocaína, tá? O item D, que seria o D, né? A despolarização rápida com influxo de sódio para o interior da célula. Isso é verdadeiro ou falso? Eu marquei essa, mas eu não faço ideia. Eu também marquei essa. Marcou essa aí? Então, ó, vamos ver. Marcou a D. Vamos ver se ele faz isso mesmo, ó. Né? Ó, o que é que ele faz aqui, ó? Nesse outro slide aqui, ó. Despolarizar rapidamente, né? A célula. Com isso tem um influxo rápido de sódio, né? Causando justamente o quê? A excitação neuronal. Então, ó, também estava no slide, né? Já também é um mecanismo desse. Ele causa despolarização rápida, consecutivamente, ó, um influxo de sódio para dentro da célula. Tá? Também causa isso também. Então, esse item aí tá o quê? Verdadeiro, tá bom? Tá vendo aí, ó, como tava tudo no slide, só que de maneira diferente, né? Linda essa questão, linda. Olha aí. Então, esse último item, o item... A Nath errou duas. Ó, o item ó, diz o quê? O item estimulação do sistema de recompensa dopaminérgico. Isso aí a gente falou muito, né, ó. Tem até aqui também, ó. Mais outro slidezinho aqui, ó. A gente achava isso aqui, cadê? Tá aqui, ó. A cocaína faz o quê? Vai lá no sistema límbico, né, no mesolímbico, nesse sistemazinho de recompensa aqui, onde tem um córtex pré-frontal, ó, e ativa. Aí ele ativando esse sistema de recompensa é o que dá aquela sensação de bem-estar ao cara que está utilizando a cocaína. Então, por isso que ele sempre quer utilizar aquilo ali, porque muitas vezes o cara quer sempre ter aquele efeito, né? E ele só consegue a partir do momento com o uso da droga. É justamente um dos princípios que causa a dependência, tá bom? Olha mais a cocaína, não causa vaília, não causa euforia? Causa. Cocaína causa euforia, mas sim, viu, Catarina? Aí essa questão aí é por causa ela causa, aliás, espera que eu tô um pouco atrapalhada aqui. Causa. A cocaína causa, sim, euforia, justamente... Eu marquei logo essa, e a outra que eu não tinha muito conhecimento foi a que eu descartei. Pronto. Eu acho que é por causa do receptor GABA, né? Não, professor? Que ela se torna falsa. E perfeitamente, ó. O item errado aí, o que causa o erro é justamente o receptor GABA. Perfeitamente. Quem foi que falou aí? Que não tá aparecendo aqui. Ó, a Carol, ó. Pessoal, ó, quando a gente se refere a receptor GABA, a gente fala ou benzodiazepínico ou fala de etanol, lembra?
A cocaína nada tem a ver com o receptor GABA, que é um receptor de, como é que eu posso dizer? De desativação celular, tal. Então, o resto está todo correto, ó. Tirando essa primeira parte, implicando em ativação do sistema nervoso central, a cocaína faz isso? Faz. Causa euforia nos usuários? Causa. Mas é porque ativa o receptor GABA? Não. Então, aí o receptor GABA, ele causa totalmente aí o erro desse item, né? Que receptor GABA, a gente está falando de quem? De etanol, né? Beleza? Então, aí, ó, esse item estava errado por causa disso. Essas questões abertas eu vou deixar para comentar no final, tá? Beleza essa questão aí? Ficou alguma dúvida nela? De boa, né? Dava para... Pensando um pouquinho, dava para fazer, né? Ela tá chorando. Como é? Não ia dar... Quase que eu morri do coração, pensando que não ia dar tempo de entregar, pensando que estava errado. Ah, Jesus. Essa aí realmente foi só o GABA, viu? Que estava errado. Essa outra questão aqui, ó, também é muito legal, tá? Muito legal. Ó, ela diz assim, a respeito dos aspectos farmacológicos e dos mecanismos de ação do etanol relacionados ao seu uso, análises afirmativas e assinale a alternativa correta, né? Então, ia ver aí, ó, quais são nessas proposições que estão corretas, tá bom? Ó, A1, comparando com as mulheres, os homens têm pico sanguíneo de etanol mais elevado quando ingerem a mesma dose? Então, ó, você compara um homem com a mulher, ó, comparando com as mulheres, o homem tem pico sanguíneo de etanol mais elevado quando ingere a mesma dose. Lembra que eu falei para vocês? Eu disse isso aqui, né? Que até é um dito popular. Olha, perfeitamente não, né? A mulher com a mesma dose, o pico dela é maior, entendeu? Então ela fica, entre aspas, embriagada com a mesma dose mais rápida do que o homem. Por quê? Porque as enzimas das mulheres, elas são mais preguiçosas, elas trabalham menos em relação à metabolização do etanol. Por que acontece isso, professor? Mas, Oi. teve uma vez em sala de aula que você falou que também a respeito das mulheres, elas, por conta da retenção de líquidos, ela tende a não ficar bêbada mais rápido que o homem, alguma coisa assim também. Não, ó, realmente, quando as mulheres, né, são alcoólatras, em comparação com os homens crônicos, a dose posterior para a mulher ter a mesma, ficar com o mesmo nível de embriaguez é maior, mas inicialmente, pegou duas pessoas, né, um homem e uma mulher, um teste cego, e deu para eles a mesma dose. Quando você avalia, como ele dizia, o pico sanguíneo de etanol, a concentração maior de etanol, vai ser na mulher. Por quê? Porque a metabolização na mulher, a priori, ela é o quê? Mais lenta. Por quê, professor? Porque a mulher, ela tem a tempestade hormonal. Então, tem mais hormônios circulando do que nos homens, né? Tem os hormônios que são normais para ambos os sexos, como T3, T4, né? Os hormônios que são da manhã, como cortisol, mas as mulheres têm progesterona, testosterona, tá? Então, como ela tem alguns hormônios a mais, o fígado, ele trabalha mais tempo nesses outros hormônios, na metabolização desses outros hormônios, deixando de mão aí o etanol. Então, é por isso que nas mulheres, o pico inicial, ele é maior. Com o decorrer do tempo, cronicamente, vai se adaptando a essa situação. Então, é por isso que o etanol, ele tem aquelas duas características, né? Ou ele é um indutor enzimático, ou ele é o quê? Um inibidor enzimático. Eu até esqueci de botar uma questão sobre isso que é bastante interessante, mas não cabia mais, né? Se fosse mais aí, acho que para a segunda chamada eu vou fazer um negócio desse. Então, ó, nesse caso, o etanol, dependendo do meio que ele estiver, a Catarina, ele vai ter esses dois efeitos, né? Ou ele vai induzir ou ele vai inibir enzimaticamente o fígado. Mas, inicialmente, não é prioridade metabolizar o álcool. Então, por isso que o pico no homem ele vai ser menor do que no da mulher. Beleza? Então, esse item aí, ó, tá falso, tá? Vamos ver o resto. O tipo de bebida alcoólica, 2. O tipo de bebida alcoólica, a concentração de etanol e a presença de alimento no trato gastrointestinal pode alterar a taxa de absorção? Verdadeiro, né? Você percebe isso aí, ó, quando a pessoa vai beber e tá com a barriga seca, por exemplo, fica embriagada mais rápido, é isso? Então a concentração do etanol aumenta.
quando você está já bebendo bebida alcoólica e se alimentando ou bebendo água, a taxa de embriaguez ela é mais lenta. Você percebe até que quando a pessoa está bebendo álcool juntamente com água, se hidratando, até o posterior, né, aquele estado de ressaca depois da bebida, ela se torna até menor, porque a pessoa está hidratada e, consecutivamente, menos embriagada durante aquele estado de bebida, entendeu? Então, realmente, o alimento no trato gastrointestinal, ele vai realmente diminuir a absorção do álcool, deixando o cara o quê? Com o estado de embriaguez menor. Isso aí a gente vê na prática, né? Então, 2, ó, verdadeiro. O 3, em nível hepático, o etanol inibe a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Formação de glicose, né? Lá no fígado. Quando você está num estado de jejum, o seu fígado, ele libera para a corrente sanguínea glicogênio. Isso aí é bom ou é ruim? Isso é bom, porque vai manter o seu nível de glicose alto, né? Para você não ter uma hipoglicemia, tá? O álcool, ele inibe essa condição. Desculpa, pessoal. Então, um dos contribuintes para o desenvolvimento da hipoglicemia. Então, verdadeiro, né? Ó, o álcool, ele inibe essa formação de glicose. Por que ele inibe essa formação de glicose? Porque, nesse caso, ele é um indutor ou ele é um inibidor enzimático? Ele é um inibidor enzimático. Ele não deixa produzir essa glicose, consecutivamente não produzir glicose. Baixa a glicose no sangue. Como é que a gente chama isso aí, ó? Chama de quê? De hipoglicemia. Então, totalmente verdadeiro. Beleza? Tranquilo. A quarta, essa questão aí, ó, eu coloquei também, porque vocês até tiveram aula com o professor Yuri, né? Que ele deu um aprofundamentozinho químico para vocês, né? Então, aí, vocês estavam aptos também a responder. Então, ó, o etanol é um álcool alifático, cadeia aberta, tá? Incolor, sim, incolor, ele é miscível em água, verdadeiro, que ele tem uma parte que tem um OH, e por ter esse OH, ele se mistura na água. E também na gordura, ora, porque ele tem uma parte CH3 e CH2 que se mistura em compostos orgânicos, tá? Gordurosos. Então, se distribui facilmente em todos os tecidos do organismo, verdadeiro também, né? A taxa de distribuição do etanol, ela é bastante alta, como a gente viu aí nos nossos slides. Tá bom? Então, os itens verdadeiros, 2, 3 e 4. A gente marcaria o quê? O item D de dado, né? D de desejo aí. Beleza? Fácil também essa questão, né? Tinha muita teoria nessa questão, mas ela não era difícil. Tá? Posso ir em frente? Essa aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa chama aí, viu? Essa aí tava fácil, né? Essa aqui a gente fez já 5, né? A sexta questão aqui, ó, de antibióticos. Então, pronto, a gente passou aqui para um outro assunto. Diz aí essa questão, ó. Dentre os antimicrobianos, pode-se classificar aqueles que são considerados bacteriostáticos e os considerados bactericidas. Essa classificação leva em consideração o mecanismo de ação dos agentes microbianos. Vamos lembrar aí, pessoal, o que é uma coisa que é bacteriostático? Que ele impede que a bactéria se reproduza, deixa ela estática, né? Ela não se reproduz, ela não consegue mais produzir outros seres a partir dela. E o que é um bactericida? Bactericida é aquela que vai na bactéria e acaba com a célula da bactéria. Ele mata por algum mecanismo, né? A gente viu que existem vários mecanismos de agentes antimicrobianos. Então, tem um cara que interfere na síntese da parede celular, tem um cara que vai interferir na síntese de proteínas, tem um cara que vai evitar que ela se duplique, né, na duplicação do DNA, então vai evitar que ela se reproduza. Então, tem vários mecanismozinhos que podem ser atingidos. Então, a gente tem que entender que o que o antibiótico fizer com o micro-organismo, com a bactéria lá, ele vai ser considerado ou bactericida ou bacteriostático. E isso é dependendo de quê? Do mecanismo de ação deles, tá? Então, sobre esse aspecto, ele pergunta, né, qual é a alternativa correta? A primeira aí, ó. São bactericidas os macrolídeos? E aí, verdadeiro ou falso isso aí? Falso, são bacteriostáticos.
São bacteriostáticos, né? Como é que a gente sabe que o macrolídeo ele é um bacteriostático? Por que ele é um bacteriostático? Alguém pode dizer? Eu marquei que eu fui porque ele Ele atua na posição inibe. 50S. 50S. Sim, mas o que é que isso quer dizer? 50S, 30S, 20S significa o quê? Alguém? O que é que significa isso que acabou de falar? 50S é a parte de quê? É a parte lá dos ribossomos, bacterianos, uma coisa assim. Perfeito, Nos parte do ribossomos. ribossomo. E o que é que o ribossomo faz? Alguém? O que é que o ribossomo faz? A replicação do material. Não. O ribossomo, ele é a organela responsável para produzir o quê? Proteína. Então, o que é que o macrolídeo faz? O macrolídeo, ele inibe a síntese o quê? Proteica, tá? Um exemplo clássico aí de macrolídeo, ó, que a gente toma que só aperte, azitromicina. Então, a azitromicina, ele é um medicamento utilizado, né, para algumas infecções, e o objetivo dela é o quê? Impedir que aquela bactéria produza as proteínas, tá? Então, por isso ela é considerada o quê? Bacteriostática, tá? Olha aqui, ó. Então, Tá aqui o slidezinho aqui. Oi. Alberson, Oi. a chance de você ter resistência à azitromicina é grande, né? Já que ela não Grandíssimo. destrói. Perfeito, é Que bom que grandíssimo, tá? tá todo mundo tomando azitromicina a rodo. Exatamente. O problema é justamente isso. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Microbianos. Eu não sei onde é que tá esse slide aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Isso. Tá aqui. Deixa eu botar aqui, ó, pra gente ver. Então, ó, abrindo aqui todos os slides possíveis, né? Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem... Estão vendo os slides, né, galera? Vou botar aqui, ó, penicilina. Todas as respostas estavam de slide, tá? Estava lá no começo, mas eu quero só mostrar aqui para você. Ó. Interfere na síntese proteica, macrolídeo, exemplos aí, eritromicina, azitromicina, né? Perguntaram também da eritro na aula passada, e a claritromicina. Eles fazem o quê? Ó? Inibe a síntese proteica, tá? Ó. Então, realmente, por isso, eles são considerados o quê? Bacteriostáticos. Então, essa aí estava errada. A de baixo, ó, item B. Agentes atuantes na parede celular, como o clorofenicol, são bacteriostáticos. Olha o joguinho de palavras. Essa aí tá verdadeiro ou falso? Falsa. Tá falsa. Por que essa aí tá falsa? Por que ela tá errada, esse item? Porque ela é bactericida. Porque ela atua na parede celular, a bactéria perde a forma. Como é que ela vai ser? Calma. Ó, o clorofenicol, ele não age na parede celular. Ele age onde? Na síntese proteica. Ele é um bacteriostático, tá? Então, o erro desse item aí é atuar na parede celular. Ele não atua na parede celular. Escapei por pouco. Quem é que atua na parede celular? Você até me perguntou isso. Inbox. Quem são? Os beta? Perfeito, ó, beta-lactâmicos. A Daiane me perguntou exatamente essa pergunta. Só eles. Eles e os glicopeptídeos. Os dois atuam na parede celular. Só os dois. Viu? Então, por isso... Coisa, não tem função, não. Menina, aí, ó. Mas tudo aí... Você perguntou isso aí, ó. Até, vixe, a Daiane vai fazer aquela questão. Que ela perguntou exatamente... Eu perguntei por uma coisa completamente diferente. Exatamente. Olha aí, vai dar certo você entender lá. Viu? Mas aí, beleza, não marcou essa, né? Tá errado essa aí. Tá? A C, ó, inibição da DNA gerase pela ciprofloxacina o faz ser considerado bactericida. Ó, qual é a classe do ciprofloxacina? Fluoroquinolona, né? A gente viu lá, ó. E a fluoroquinolona tem quais efeitos? Inibir
o quê? Justamente essa DNA girase. Vamos lá. Cadê aqui? Antimicrobiano. Então, ó, a gente vai aqui, ó. E, ó, as quinolonas, né? Então, ó, justamente o ciprofloxacino é uma quinolona e ele atua onde? Justamente na síntese, né, dos ácidos nucleicos, ou seja, naquela reprodução do cara. Ora, se vai inibir a reprodução do cara, ele é o quê? Bactericida. Então, aí, ó, corretamente. Tá? Esse aí era o item correto, C de coração. Tá bom? Então, alguém não marcou essa aí? Vou mostrar por que as outras estão erradas. A D. Um antibiótico pode ser bactericida ou bacteriostático, dependendo da dose, galera? Não, né? Se você aumentar a dose de um antibiótico, você vai causar uma intoxicação e não a mudança do mecanismo de ação dele. Entendeu? Então, se eu tenho um macrolídeo, que é um bacteriostático, tá? A azitromicina. Se eu der mais azitromicina para o paciente, vai matar mais a bactéria por conta disso? Não, vai matar o paciente, né? De intoxicação por antibiótico. E existe intoxicação por antibiótico? Existe, entendeu? E que tipo de intoxicação é essa? Hepática. Dá danos no fígado e dá danos também renais no paciente, incluindo alguns efeitos adversos, dependendo do medicamento. No caso da azitromicina, ele atua em problemas no ouvido, né? Se for um aminoglicosídeo, vai causar um problema no oitavo nervo, que tem bem dessa questão aqui que eu coloquei, pode causar aí um problema permanente de tontura no paciente, né? Conhecido como labirintite, tá? Então, alguns antibióticos podem até causar labirintite crônica de um paciente, tá? A última aí, ó. Bacteriostáticos são antimicrobianos com mecanismo de ação na parede? Não, né? Se você desestrutura toda a parede do cara, a célula vai morrer. Se ela morre, ela é o quê? Bactericida, tá bom? Então, essa questão aí também, ó, de boa, né? Essa sétima diz o quê, ó? Tranquilo, né? Questão de cima, posso ir em frente. Essa questão aqui eu achei uma das mais fáceis. Tá? Era a única que eu sabia, e ainda era pelo motivo errado. Olha aí, ó. Parece bem. Ó, sétima. Tava fácil, viu? Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam só uma contextualizaçãozinha aí, né? Que 17,9% da população adulta no Brasil fazem uso abusivo de bebida alcoólica. O percentual é 14,7% a mais do que o registrado no país em 2006. 15,6%. Então, mesmo com o percentual menor, as mulheres apresentam maior crescimento em relação aos homens no período de 2006 a 2018. Em 2006, o percentual entre as mulheres era de 7,7% e dos homens 24,8%. Assim, é muito importante o conhecimento farmacológico do álcool, tá vendo aí? Então, o percentual de mulheres que bebem, ele é maior. Então, esse mecanismo de ação conhecido, né? Ele é importante você saber porque ele age diferente no corpo da mulher, né? Porque tem outros hormônios e a metabolização hepática é diferenciada, tá? Então, vem-se a pergunta. Em se tratando da farmacologia do homem, se conhece vários mecanismos de ação. Das opções abaixo, qual não corresponde, até botei em caixa cap locks, um mecanismo de ação do álcool. Então, pessoal, ó, muitas vezes a gente diz assim, um corpo, ele é igual ao outro, né? Não. Quando a gente fala em biologia, não é igual, tá, pessoal? Algumas pessoas, elas têm até propensão a ser alcoólicas mais do que outras. Teve um estudo que eu até esqueci de botar, esqueci não, né? Não fazia parte, coloquei no slide, que foi feito nos Estados Unidos há um tempo atrás, muito tempo atrás, que ele verificava a hereditariedade do alcoolismo. Como foi que os caras fizeram esse trabalho? Porque, lógico, trabalho de muito tempo. Esses trabalhos, pessoal, eles têm um investimento muito grande, o dinheiro envolvido é muito grande para realmente, né, ir para revista de altíssimo impacto, e esses caras aí, eles deslumbram várias teorias. Então, o cara fez lá, ele pegou crianças, né, que eram órfãs, e que tinham históricos dos pais, né, nunca tinham visto o pai. Então, pegou crianças que tinham pais que eram alcoólatras e pais que não eram alcoólatras. Isso em orfanatos, né? Em crianças realmente órfãs, né? Que não conheciam os pais. E acompanhou elas até a adolescência, até cerca de 16 a 20 anos.
e verificou que todas as pessoas, né, com essas raríssimas exceções, tipo, o N deu 97, 95% de acerto, que as crianças que tinham pais alcoólatras se tornaram alcoólatras, tinham uma propensão maior para o alcoolismo, porque o código genético delas influenciaria nisso, né? Então, o álcool, ele tem um poder de realmente mexer no código genético, e ele tem uma hereditariedade. Então, filhos de pais alcoólatras têm uma propensão ao alcoolismo muito grande, tá? Cabe uma ressalva lá no trabalho do cara, norte-americano. Ele disse que é de suma importância, isso em caps lock, tá? Suma importância o convívio cultural. Como assim, professor? O cara convive numa família que não bebe, né? Uma família que é certa, não tem problemas, que tem uma conversa entre pai e filho, mesmo que seja adotivo, muito importante, há uma mudança drástica nesse comportamento. Então, as pessoas, né? Os filhos que tinham pais que eram alcoólatras, que viveram numa família totalmente estruturada, que não tinha problemas, não tinha relacionamento abusivo dentro da família, essas crianças não se tornavam potenciais alcoólatras, e os descendentes dele também não tinham potencial alcoólatra. Incrível esse estudo, incrível, um estudo de mais de 30 anos, tá? Então, se o cara passa a vida toda estudando isso, pessoal, o trabalho do cara é isso. Lá nos Estados Unidos, né, tem muito estudo em relação a isso, então realmente é incrível, tá? Então, a cultura, né, o convívio dentro daquela família onde não tem, que é estruturado, onde não tem problemas, não tem relacionamentos abusivos, realmente modificam culturalmente as crianças. Beleza? Só um adendozinho aí, né, interessante para nós. Olha, então ele pergunta, qual não corresponde ao mecanismo de ação do álcool? O álcool, ele não tem um mecanismo fixo, né? Então ele faz muitas coisas, o álcool. É por isso que é difícil o tratamento alcoólico, porque aí o cara vai ter problema. Se ele for como se fosse um benzodiazepínico, você dá um medicamento, pronto, voltou, teve um antídoto. Deixa eu só passar aqui o avião. Pronto. Então, assim, não tem um antídoto. Opa, voltou aqui o negócio. Peraí. Pronto. Então, é aquela questão, né? Como é que se trata o alcoolismo? Tanto por mecanismo farmacológico, como que psicológico, né? Terapia. Muitas vezes a terapia ela é mais funcional do que até medicamentos. Beleza? Então, vamos aí, ó. O item A. Corresponde ao mecanismo de ação do álcool. O que é que ele quer dizer? Ó? Inibição seletiva da recaptação de serotonina. Alguém marcou essa aí? O item A de amor? Eu. Isso aí? Só tu, né? E essa aí, pessoal, é realmente a falsa, tá? Ó, inibição seletiva de recaptação de serotonina, a gente tá falando de quê? O Rafael também marcou essa aí, ó. Isso aí é um mecanismo de ação de antidepressivos, tá? Um exemplo aí, paroxetina, fluoxetina, tá? Então, esses aí, ó, é esse mecanismo de ação, tá? Então, não corresponde ao mecanismo alto, que era justamente a resposta correta da questão, viu? De baixo aí, ó. Fluidização dos lipídios de membrana, professor, não lembro, vamos ver. Olha aqui, ó. Opa, abriu em cima, ó. Fluidização dos fosfolipídios de membrana, tá vendo aí, ó? Então, é um dos mecanismos do álcool. Vamos para outros aí, ó. O item C, de coração, potencialização do GABA, a gente já viu que sim, né? O GABA, aquele neurotransmissor problemas da conta, já é esse. O neurotransmissor que causa a desativação do neurônio, então, realmente, ele faz isso, ó, como a gente pode ver aqui no slide, tá bom? Então, ó, potencializa a via do GABA, também, tá? A de baixo, ó, liberação da dopamina no núcleo accumbens, também, ó, como a gente viu aqui, ó, tá? Liberação de dopamina, incrível que tava só nesse slide aí, essa questão. A próxima aqui, ó, inibição do glutamato, ora, se tem até aqui também, ó, inibe os receptores do glutamato. Ora, se ele potencializa, né, o GABA, ele inibe o outro, né? O GABA, ele não é justamente o contrário do glutamato. O GABA, ele desativa,
e o glutamato excita. Então, ele realmente inibe o GABA, né? Ele faz com que não haja a excitação. Tá bom? Beleza? Então, a resposta aí realmente era A de amor, como aí a galerinha marcou. Beleza? Tranquilo demais essa questão aí, né? Em um slide aí a gente fazia ela. Tá? Posso ir em frente? Vamos aqui, ó. Essa outra questão, deixa eu ver aqui. Pronto, essa questão aqui, show, tá? Perfeitamente. Teve gente que teve dúvida se entendeu sobre farmacocinética aqui. Você fez essa questão com consciência, você entendeu farmacocinética, tá? Ó, como é que ela diz? Por essa questão era de quê? Muita gente, eu comecei assim, ó. Ao se falar de uso de medicamento por gestante e lactante, tem diversas teorias e justificativas para o uso. Porém, o senso médico faz com que haja protocolo de cuidado para que não cause malefícios para o feto. Assim, muitos medicamentos utilizados pela mãe são excretados em alguma extensão no leite materno, podendo consistir numa fonte potencial de toxicidade para o lactente. Que texto, hein, galera? Fiquei muito na dúvida nessa, Catarina aí. Portanto, deve-se conhecer a farmacocinética dos medicamentos para uma boa indicação. Sendo assim, marque o item correto sobre o tema. Olha aí, ó. Então, quando a gente fala em farmacocinética, a gente fala em 4 divisões. Professor, eu não fiz a cadeira de farmacologia geral. E aí, dava para responder porque eu coloquei isso, né, no slide lá. Expliquei isso aqui. Mas não se preocupem que vocês vão ter essa disciplina, tá? Mas eu até dei uma revisãozinha, né, de farmacocinética. Que diz o quê? Ó? Quando você estuda farmacocinética, você tem as fases da farmacocinética. Quais são elas? Primeiro, o medicamento tem que absorver, depois ele tem que se distribuir, depois ele tem que ser metabolizado e depois tem que jogar fora, né? Tem que ser excretado. O que ele está falando aqui é justamente o quê, ó? Em relação a isso aqui, ó. Ele está falando em distribuição. O que é distribuição? É o medicamento ir para as partes do corpo, né? Mas como é que ele vai para as partes do corpo? Ora, eu tô com dor no pé. Daí vem uma topada, vou tomar um analgésico para passar dor no pé. Como é que esse medicamento vai entender onde é que é a dor? Porque ele é distribuído, né, galera? Ele chega no local ou no sistema nervoso central. Mas quem é que leva esse medicamento? São as proteínas plasmáticas. Eu lembro que o Alisson até perguntou. Então, você tem várias proteínas plasmáticas. Tem a alfa-1-tripsina. Você tem a principal, que é a albumina, né? Tem a gama-glutamil transferase. Tem várias outras enzimas que fazem a distribuição. Então, aqui eu não perguntei sobre as enzimas especificamente, só sobre a ligação entre a enzima que vai levar, tá? A proteína que vai levar e o medicamento. Então, ali, ó, no item A, o que é que o cara falou? Ele disse, quanto maior for a ligação do medicamento à proteína plasmática, mais seguro é o fármaco. Quem foi que marcou essa aí? Coloca aí no chat. Eu marquei essa, mas não eu sabia. Eu marquei essa, mas não foi porque eu entendi, não, mas foi porque eu vi no slide. Tô vendo o slide, né? Olha aí, ó. A Luiz marcou essa também, o Rafael marcou essa, tá? A Luiz marcou essa também. Pessoal, ó, realmente é essa, mas vamos entender aqui, tá? Ó, deixa eu botar aqui. Essa parte aí tava onde? Tava aqui, ó. Na aulinha de... Cadê? Fala. Será que não tá aqui? Pera aí, galera. Farmacologia. Não pode. Então, realmente, tava lá, tá, ó. Legislatação dos protetores. Resolução, soluções. Peraí. Deixa eu botar aqui que vai aparecer. Vou interromper aqui, né? Coisa de... Aqui. Deslactação, procurando aqui o slide. Tem um slide específico sobre isso, que foi até matéria da aula. Então, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá, só um minuto, pessoal. Que foi justamente
parte que tá aqui, ó, que eu dei para vocês, né? Tá aberto, tá abrindo lá. Com vocês. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de novo. Aqui aberto tudo aqui. Pronto, ó. Então tá aqui, ó. Lá no último slide, ele tem até dizendo isso também, ó. Ó, voltando aqui, voltando aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá? Ele dizia aí, ó. Quanto maior, né, a taxa de ligação, a ligação do medicamento à proteína plasmática, mais seguro ele é. Porque isso aí, ó, vai diminuir o potencial de toxicidade. Mas por que que isso acontece? Ó? Percebe aqui comigo aqui o seguinte, ó. Esse aqui em roxinho são as proteínas plasmáticas, tá? E em amarelo e em verde são os medicamentos. Ora, se esse medicamento, ele não se liga muito a essas proteínas plasmáticas, ele vai ficar como esses aqui, ó, que eu tô passando aqui por cima. Ou seja, mais livre na corrente sanguínea. E esses caras que estão livres na corrente sanguínea, ele vai entrar muito, ó, no tecido, causando o quê? Ó, o efeito maior. Então, se ele não tiver ligado à proteína plasmática, ou a ligação dele com a proteína for baixa, o efeito vai ser o quê? Maior. Então, quanto maior for esse efeito, mais tóxico é o fármaco. Então, para ele ser seguro, tem que ser o quê? Ó, essa ligação com a proteína plasmática, ela tem que ser o quê? Alta. Então, quanto maior for a ligação, né, dele com a proteína plasmática, melhor é. Beleza? Tranquilo, galera? Mas, assim, Oi. é melhor pelo fato de estar sendo usado em grávida ou em geral? Repete aí, mais uma vez. Que tá baixo. É melhor por estar sendo usado em grávida ou tá falando em geral? Porque no caso da grávida, a gente não quer um efeito tóxico, né? A gente quer uma coisa mais leve, mas e para outras pessoas? Essa foi a única dúvida que ficou mesmo. Não, pronto, perfeito. Depende do medicamento, ó, porque o que acontece? Alguns pacientes, eu falei até um caso, deixa eu botar lá na questão de novo, já mudou aqui, ó. Esse programa é muito legal, ele já muda o negócio. Cadê? Tá aqui. Então, assim, ó, eu falei para vocês uma vez, até na aula, quando eu fui explicar, que teve um caso que era assim, uma paciente, ela tomou medicamento para gripe, e esse medicamento tem uma alta taxa de ligação às proteínas, tá? Só que essa mulher, ela teve um acidente. E esse acidente fez com que o rim dela parasse. Aí o que acontece? Essa ligação da proteína plasmática, né, com o medicamento, formou um grumo. Imagine que o rim, ele é uma peneira. Então ele consegue segurar, né, muitas coisas. Mas imagine agora que essas coisas sejam muito pontiagudas e passem por aquela peneira ali em altíssima velocidade. O que é que vai acontecer com essa peneira? Vai rasgar, você concorda? E essas proteínas, que era lá no caso a albumina, tal, então imagine aqui, ó. Tem aqui essas ligações aqui, essas proteínas. Aqui são as albumina. Ela não tem só a função de ligar com o medicamento que você está tomando, não. Ele vai se ligar a outras substâncias que são necessárias para o seu corpo. Por exemplo, hormônios, por exemplo, vitaminas, por exemplo, outras proteínas que você precisa para a sua construção fisiológica. Então, imagine que aqui é um ônibus, tá? Um ônibus, cada proteína plasmática dessa é um ônibus, que está lotado. Aí vem, por exemplo, uma substânciazinha, a vitamina B12, que precisa se ligar a ela, e não consegue mais entrar no ônibus. E aí, isso é bom? Não, isso é ruim. Então, é interessante que essas proteínas plasmáticas, que na analogia do ônibus, eles sempre liberem, tem aquela circulação. Entra gente, sai gente. Entra gente, sai gente. Porque se ligar e se não se desprender, é ruim também. Só que isso é pior ainda, né? É pior ainda quando a gente está falando em mulheres grávidas. Por quê? Porque a sensibilidade aos efeitos para uma mulher grávida é maior.
Porque o que foi que a gente viu aqui no começo, ó? Que a farmacocinética para a mulher é diferente, ó. Põe aqui, ó. Esse slidezinho aqui, ó. O que é que acontece? O que é que acontece com a distribuição em mulher grávida? A albumina plasmática sofre uma queda de 10 gramas por decilitro. Ou seja, algo que já era ruim piora, porque a distribuição é mais ruim para a mulher grávida. Por que isso? Ó? Porque parte da albumina vai onde? Lá para o feto, tá vendo? Então, nesse caso aqui, uma droga que já satura algo. Então, imagine que você não está grávido, você está andando no ônibus normal. Tem aquele fluxo, beleza? De medicamento. Agora você engravidou. Não é um ônibus mais normal. É um ônibus o quê? Aquele micro-ônibus, que não tem nem trocador de ônibus, é só motorista. Não é mais ruim, né? Não vai caber menos gente. Ou seja, vai caber menos proteínas para serem distribuídas. Aí o que é que acontece? A transferência e o efeito vai ser prejudicado. Entendeu? Então é por isso que em mulheres grávidas é ainda pior essa situação. Beleza? Você pode entender isso aí? Então, ó, nesse caso aí, ó, realmente quando a ligação da proteína plasmática acontece de maneira mais efetiva, aquele medicamento é mais seguro, no sentido de que não vai causar o quê? Um efeito o quê? Tóxico, né? Porque se liberar muito, vai ter um efeito maior, ou seja, um efeito o quê? Mais tóxico. Tranquilo? Olha aí, esse item B. Então, o item correto, A de amor, né? Item B, ó. Quanto menor a ligação do medicamento às proteínas plasmáticas, mais seguro é o fármaco. Justamente o contrário, né? Essa aí, falsa. A C. A ligação das proteínas plasmáticas aos medicamentos é indiferente para a segurança do bebê. Ou seja, não importa? Claro que importa, né? Então, também aí, falsa. D. Todo e qualquer medicamento pode ser ministrado para uma lactente, desde que seja acompanhado por um médico. Então, está dizendo o seguinte, ó. Qualquer medicamento pode ser dado para paciente, mesmo que o médico esteja do lado. Isso é verdadeiro, pessoal? Não, né? Existe, por exemplo, o exemplo da talidomida, que causa focomelia. Então, não pode ser dado para o paciente. Para paciente qualquer, mesmo com acompanhamento médico, né? E existem alguns que são totalmente contraindicados, ó, como a gente viu aqui na tabelinha, tá? Então, existe uma tabelinha de risco. Aqui, ó. Vou botar aqui na tabelinha. Aqui, ó. Que ele né? Que ele diz assim, tem alto risco, é totalmente contraindicado. Então, nesses casos aqui, existem alguns medicamentos que não podem ser utilizados, tá bom? Então, aqui no começo, ó, lembrando que existem as classificações em mulheres grávidas, né? A, B, C, D e X. Então, por exemplo, aqui a X, ela é totalmente contraindicada na gravidez. Dá um exemplo aí, professor. Talidomida, tá? É totalmente contraindicada porque ela é carcinogênica para o bebê, né? Existe a síndrome de focomelia, o bebê nasce sem os braços. Então, existem alguns quimioterápicos também que são prejudiciais. Aminoglicosídeos, contraindicado em bebê, porque causa alguns problemas, tá? Então, alguns antibióticos não podem ser dados para mulheres grávidas e nem lactentes, porque ele passa aquela substância para o leite, tá bom? Então, aí, ó, mesmo com cuidado médico, alguns são totalmente contraindicados. O item os fatores farmacocinéticos que importam para uma boa avaliação quanto ao uso são a absorção, distribuição, metabolização, ok, até aí verdadeira. Não importando a taxa de excreção, ou seja, não importa se o fármaco ele não é excretado. Se ele não é excretado, ele se acumula. Se se acumula, ele é tóxico. Então, aí também influencia, né, a excreção. Então, a excreção é sim importante nesse tocante aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o item correto, A de amor. Essa aí dá para fazer vendo os slides, né? Mas também o entendimento dela é importante. Então, por isso que eu estou dando um enfoque maior nela, tá? Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Essa sexta aqui, ó. Essa sexta foi legal demais. Vamos lá, aqui, ó. Ela diz assim, o uso de antimicrobianos quer dizer, deve ser... Não é? Deve ser... Ixi, aqui eu abandonei escrever. Deve ter seguido de acompanhamento médico, né? Uma vez que pode ocasionar diversos efeitos adversos. De fato, o uso racional de antimicrobianos é uma prática que tem ganhado notoriedade na prática clínica e, em se tratando de farmácia clínica, deve ser acompanhado de perto.
Um outro ponto importante é o uso destes agentes por gestantes e lactantes, corroborando em problemas apresentados pelo bebê quando não se tem esses cuidados atendidos de maneira satisfatória. Um desses efeitos é o acometimento pelo 8º par de nervo craniano, o nervo vestíbulo-coclear, né, coloquei em parênteses para você, de bebê cuja mãe tomaram antibiótico representante de que classe? Então aí, ó, esse efeito adverso é um dos mais importantes nesse sentido. Então, nem mulher grávida e nem mulher lactente pode tomar esse tipo de antibiótico, tá? Então, o que foi que marcou a penicilina? Alguém marcou penicilina? Quem marcou A, B, C, ou D ou E? Catarina marcou B. Todo mundo marcou B, pessoal? Nath B. Carolina B. Então, todo mundo aí, né, no aminoglicosídeo, né? Muita gente achou que essa questão aqui, ó, a Lucilei também B, era uma questão de antimicrobiano, e ela não é de antimicrobiano. Ela é uma questão de quê? Gravidez e lactação, ó. Tinha no slide. Exatamente, Catarina, ó. Quando você vem pra cá, ó, vamos pra lá, ó. O nervo vestíbulo-coclear, pessoal, esse aqui, ó, o 8º par, ó. Ele envolve o quê? A cóclea e o vestibular, né? Aquela parte da audição e a parte do equilíbrio. Então, aí, ó, cadê, meu Deus? Então, tá aqui, ó, né? O aminoglicosídeos, medicamento, qual é o efeito adverso dele importante? Ó, no 8º par de nervo craniano. Então, realmente, aí, ó, ele causa esse problema aí, tá? E, professor, em quem são os aminoglicosídeos? Ó? A gente vem aqui, ó. Na partezinha aqui, opa, que é caso clínico. Então, a gente sabe aqui, ó, quais são os aminoglicosídeos, ó. Aqui, ó, quem são aminoglicosídeos, né? Bactericídeos, né, por efeito de mecanismo. Mas quem são eles, ó? Quais são os exemplos deles? A gente tem a gentamicina, né? Amicacina, utilizado também, tobramicina. Existem muitos colírios com tobramicina, tá bom? Então, esses 3 aqui são os principais. Gentamicina, ela está presente em muitas formulações de pomada, né? Então, tem alguns medicamentos que tem gentamicina, e ele é um exemplo de aminoglicosídeo. Muita gente que faz aplicação de piercing forma aquela crostazinha, né? Tipo, bota na orelha ou no umbigo, aí cria tipo uma crosta e fica meio dura. A gentamicina, ela é utilizada nesse caso. Ela faz evitar a formação daquela substânciazinha ali, aquele queloide. Então, ela quebra aquela substância, tá? Então, isso aí, aplicado em pomada, tem esse efeito, beleza? Então, resposta B de beijinho aí, aminoglicosídeo, tá? Alberson. Oi. Só uma dúvida. Por que esses antibióticos em forma de pomada, se eu aplicar diariamente, assim, né, direto, o que pode causar sendo em pomada? Ele pode. Quando tem uma pomada em antibiótico, o efeito que você está requerendo, ele é local, tá? Por exemplo, o cara tá com a infecção de pele, ou é uma infecção de órgãos genitais. Nunca um antibiótico, para esse efeito, ele vai ser dado só de efeito local. Então, geralmente, o cara vai dar, o médico, né? Ele vai dar a prescrição via oral, ou endovenosa, ou intramuscular, e a versão tópica, tá? Mas se o cara utilizar por muito tempo aquilo ali, o que pode acontecer? Pode ter reação adversa no local. Professor, em relação à resistência. A resistência, ela não é tão caracterizada em antibiótico tópico, porque a absorção, muitas vezes, não é excelente, entendeu? Então, imagine antibióticos são utilizados, por exemplo, em via genital, tá? Não só antibiótico, a gente pode expandir isso aí para antimicrobianos. Até alguns antifúngicos com efeito local. Por exemplo, cetoconazol, tá? Para vulvovaginite, por exemplo. Ah, professor, conheço um caso que a menina sempre usou o cetoconazol e ele parou de ser eficaz. Sim, isso pode acontecer. E aí é interessante você alternar as classes, né? Aí você vai lá e coloca um miconazol, um tiabendazol com tinidazol. Então, a variação, ela é importante para quê? Para evitar justamente a resistência naquele local.
Mas como efeito adverso principal vai acontecer o quê? Só a irritação local e diminuição do efeito. Beleza? Ó, tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá. Essa aqui eu já dei. Essa aqui também é outra. Essa aqui também. É que mudou a posição aqui. Então, vamos subir aqui. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Essa aqui é aberta, né? Aberta. Essa aqui já foi. Pronto, então faltam só as fechadas, tá? Vamos para a primeira fechada aqui, ó. Tá bom? Eu não vou explicar, não vou dizer do jeito que eu queria que quisesse, não. Vou explicar da forma que você deveria escrever, né? Porque na questão aberta, pessoal, foi aquilo que eu falei para você. É importante você escrever o que você entendeu, porque a partir dali a gente pode tirar várias coisas, né? Pode considerar muitas coisas. Mas olha só essa questão aí, ó. Ela diz assim: quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, esta substância passa por um procedimento metabólico, deve ser excretada de maneira menos hostil para ser excretada de uma maneira menos hostil para o organismo, tá? Porque a garganta já está cruel. Descreva o processo de metabolização do álcool, citando as enzimas envolvidas e os possíveis mecanismos utilizados para o tratamento da alcoolemia, explicando seus respectivos mecanismos de ação. Então, olha só, pessoal. Eu falei para vocês, né? Quando a gente tem o etanol, ele é metabolizado, tá? Primeiramente, ele é metabolizado o seguinte. Deixa eu botar aqui para você, ó. Aqui tinha até no slide também, até para ajudar isso aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Tá lá em cima. Então, tinha o mecanismo de metabolização do álcool. Ó. Cadê? A relaçãozinha da mulher, nesse slide aqui, tá? Pronto, tá aqui, ó. Então, existem essas duas enzimas aí, tá? Ó, essas duas enzimas, tá? Primeiro, o álcool, ou seja, o etanol, ele é metabolizado pela álcool desidrogenase, né? Que tem aí, ó, no cérebro, no testículo, estômago, mas principalmente localizado no fígado, tá? Ela transforma o etanol em quê? Em acetaldeído, um aldeído. Esse aldeído, ele é muito tóxico pro organismo. É tanto que, quando as pessoas fazem o bafômetro, por exemplo, elas detectam o aldeído. O aldeído é uma substância muito volátil. Então, ele fica no sangue e ele tende a sair pelo sistema respiratório. Então, o seu organismo, sempre quando ele é posto em exposição a algo muito tóxico, ele tende a o quê? Tende a ser expelido, né? É o que acontece com o aldeído. Formol. Formol é um aldeído, por exemplo. Entendeu? Então, esse aldeído, ele vai ser também metabolizado para ser excretado. E esse aldeído, ele é excretado a quê? Ele é metabolizado a ácido acético. E qual é a enzima que faz isso? A aldeído desidrogenase. Depois que esse ácido acético, né, ele está no organismo, ele é mais solúvel, mais hidrossolúvel, e consegue ser expelido pela urina. Então, pessoas que tomam álcool dias depois, ou no outro dia, né, 2 dias depois, quando urinam, aquela urina, ela tá mais ácida. Por quê? Porque tem um ácido acético, tá? Então, esse, ó, é a cascata metabólica do metabolismo do álcool. Existem alguns medicamentos, como eu coloquei aqui, ó, o disulfiram, que ele inibe a aldeído desidrogenase. Quando ele inibe a aldeído desidrogenase, essa parte da substância aqui, ó, acetaldeído, ele fica mais no organismo. Por ele ficar mais no organismo e por o aldeído ser tóxico, ele tem aqueles efeitos tóxicos, né? Da ingestão de álcool. Aí o cara que toma um disulfiram, ele vai querendo perder aquela sensação de querer beber, e aí ele para a tomar, tá? É um efeito bem mais drástico mesmo, tá bom? Além disso, né, o efeito psicológico que não precisava colocar na questão. Então, o que o cara queria de você aí era justamente isso, explicar esse mecanismo, né? O álcool é convertido a acetaldeído pela aldeído desidrogenase. Depois, esse aldeído ele é convertido a ácido acético pela aldeído desidrogenase. Primeiramente, a primeira enzima, álcool desidrogenase. A segunda enzima, aldeído desidrogenase, tá? E um dos medicamentos
que é utilizado é o disulfiram, por exemplo, que ele inibe a aldeído desidrogenase, aumentando a concentração do aldeído, causando o efeito tóxico, fazendo com que o cara pare de beber. Beleza? Então, mais ou menos isso aí era o que era proposto nessa questão, tá? Alguma dúvida em relação ao mecanismo de ação? De boa? E se tiver colocado outro medicamento, tá? É considerado errado? Não, você pode colocar também. Então, tem outros. Você vê aqui no slide, ó, que tem vários outros pontos aqui, ó. Tem esse cara aqui. Eu coloquei 2 que tinha no slide. Pronto, tem outros. Tem o disulfiram, tem vários medicamentos que você pode utilizar. Tá lá mais pro final, deixa eu botar aqui, gente. Então, aqui, ó. Existem vários medicamentos aqui, ó, que são utilizados também. Entendeu? Tem o topiromato, a camprosato. Então, explicando ele no mecanismo de ação, ok, tá? Então, dei só um exemplo aqui de como você poderia fazer. Por isso que essa questão tá interessante, porque você não resolveria ela só de um meio, né? Você poderia fazer de vários métodos. Mas tinha que se falar o quê? Desse mecanismo, dessas 3 substâncias, do álcool, do aldeído e do ácido acético, e falar as enzimas que atuavam. Aí sim, isso aí era critério obrigatório nessa questão, tá? E o tratamento, né, poderia ser qualquer um explicando a relação que ele tinha com o mecanismo, beleza? Quando eu for corrigir, eu não corrigi nenhum ainda, né? Eu vou avaliar cada caso. Tranquilo? Essa outra questão aqui aberta, ó, que era que a gente estava querendo nela mesmo. Vamos lá, leia. Esse aqui é um caso mesmo que aconteceu, tá, pessoal? Paciente branco, solteiro, precedente de Fortaleza, internado no hospital HTX, para tratamento de um abscesso em MMSD. O que é que significa essa sigla aí? Valendo um Vectra? Vamos lá, pessoal. Não vale pesquisar no Google, não, viu? Dou-lhe um. É alguma coisa relacionada à perna? A perna? Repete de novo, Carlos. O que é que significa MMSD? Onde é que tá isso que eu não tô enxergando? Na segunda linha aí, ó. Um paciente branco teve um abscesso em MMSD. Intramuscular, o quê? Muscular. Muscular, alguma coisa. Ó, isso aí, pessoal, ó. A gente vai trabalhar muito em sala de aula, né? Quem é meu aluno sabe que eu trabalho muito isso. Porque quando você chegar no hospital, principalmente em um hospital para trabalhar, ou em comercial, as receitas, os prontuários, eles não vão estar bem escritos, não. Entendeu? Você vai encontrar lá o nome, o medicamento, por exemplo, HCTZ 25 mg dia. O que é que significa isso? É hidroclorotiazida. Então, existem siglas para essas coisas, que não é dada, né? Então, eu dou para você entender. Então, o cara tem um abscesso, o cara pergunta, vai lá fazer a punção, ou então vai lá preparar o material para ver. Aí o cara pergunta, onde é que aconteceu isso? No MMSD. Vixe Maria, o que significa isso? MMSD, pessoal, significa membros, né, superiores direitos, tá? Então, MMSD é o membro superior direito, tá? Tranquilo? Então, ele teve aí, ó, nos 2 braços, né? Quer dizer, no braço, e foi na parte de cima, tá bom? E foi o direito, não foi o esquerdo, tá legal? Isso é importante por quê, professora? Porque dependendo do scalp, dependendo de como o paciente esteja no leito, isso é importante por o material que você vai enviar, tá? Então, existe, é meio preconceituoso e machista mesmo, né? Mas existe nomes, tipo, existe o scalp, o abocate, não sei o que, macho e fêmea, né? Os plugs, quando a gente fala, esse plug é macho, é o plug que coloca. O plug fêmea é o plug que recebe. É bem arcaico essa coisa, mas existe, então eu tenho que falar para vocês, tá bom? Então, esses detalhezinhos aí a gente sempre vai trabalhar com vocês, tá? Então, continuando aí a questão. Foi internado há 2 semanas no hospital TYH, tem um hospitalzinho que tem messejando, eu pensei que era algo na pele relacionado ao abscesso. Então, tratamento de pneumonia, beleza? O farmacêutico alertou a equipe para a síndrome do homem vermelho, sendo indicado, esse hospital aí messejando, então dá para saber aí, né, qual é? Sendo indicada a suspensão da droga, iniciado o uso de ciprofloxacino, 200mg IV, a gente sabe que é intravenosa, né? A cada 12 horas e antihistamínico, hidroxicizina, 25mg a cada 12 horas. Então, hidroxicizina aí como um antihistamínico ou antialérgico, mais conhecido popularmente, tá?
Você, fazendo parte da equipe farmacêutica, deverá informar qual a droga que causou tal síndrome, bem como informar a equipe médica como deverá ser corrigido esse problema. Descreva como seria seu relato. Então, aí é o seguinte, chegou para você nos corredores, pessoal, é desse jeito que acontece mesmo, viu? Qualquer dúvida em relação a medicamento, o paciente está tomando determinada coisa. A galera chega lá na farmácia e pergunta o que foi que aconteceu. Esse medicamento aqui é para quê? Me dê uma folha de relato de reação adversa, que aconteceu uma reação adversa. Aí você que vai ter que dizer se é ou não. Obviamente, você como técnico, em conjunto com o farmacêutico. Essas decisões, elas fazem parte da farmácia clínica, né? Então, isso aí é cada vez mais usual nesses grandes hospitais, tá? Tranquilo? Até em unidades de pronto atendimento também está havendo esse procedimento. Porque com o tempo verificou-se que era muito importante essa interação da farmácia com o corpo clínico, para explicar essas eventuais coisas. Então, olha só, a síndrome do, que era, né, interessante se colocar, a síndrome do homem vermelho, ela é causada por um antibiótico, que é a vancomicina. A vancomicina é de que classe de antibióticos? Os glicopeptídeos. Qual é o mecanismo de ação dos glicopeptídeos? Inibição da síntese da parede celular, tá? Então, o cara trocou aqui, ó, um cara que atuava na síntese da parede celular por um quê? Um ciprofloxacino. Ciprofloxacino tem o mesmo mecanismo de ação? Não. Então, ele estava matando a droga por um lado, matando o micro-organismo por um lado. Provavelmente, a doença que o cara tinha só matava por esse tipo de classe, pelos beta-lactâmicos ou pelos glicopeptídeos, e o cara colocou uma quinolona, que possivelmente aí não causaria o mesmo efeito. Então, é interessante o cara trocar pelo quê? Ou trocar por uma outra substância, né, da mesma classe, um outro glicopeptídeo, como o quê? Teicolpamina, como eu coloquei lá, né, no slide para vocês, ou ir para os beta-lactâmicos que tinham o mesmo mecanismo de ação, como o quê? Como as penicilinas, a amoxicilina, tá? Mas, Y, não tava querendo cobrar isso de você, não, tá? Eu queria só que você falasse, né? Que realmente, tô só dando um exemplo e dando um material, embasamento teórico para você. Que você falasse que era ocasionado pela vancomicina e que esse efeito não é um efeito tóxico do medicamento. Ele é pela uma conduta que o cara faz, que o cara que está aplicando o medicamento faz. E ele associa isso aí a um problema com o medicamento. E, na verdade, nem é um problema com o medicamento, é um problema de quê? De diluição. Então, muitas vezes, quando a vancomicina está muito concentrada, né, acontece essa síndrome do homem vermelho. Quando ela é injetada de forma muito rápida, acontece essa síndrome. Então, qual é a orientação interessante da farmácia para o corpo clínico? E o corpo clínico que eu falo é tanto os médicos como o grupo de enfermagem que vai aplicar esse medicamento. É aplicar de maneira diluída e de forma o quê? Lenta. Evitando aí que tem essa síndrome, tá? Então, isso aí é comum. Então, qualquer paciente sendo alérgico ou não à vancomicina, se for aplicado de maneira rápida, vai acontecer o quê? Essa síndrome do homem vermelho. Então, tem que ser diluída e aplicada de maneira lenta, tá? Professor, precisa saber quanto é a diluição? Não, mas só para efeito de curiosidade, né, e material para você. Geralmente, a vancomicina, pessoal, os médicos receitam em 100 ml de soro. Aí chega lá o pedido na farmácia e você dispensa, né, como técnico lá, o frasco de vancomicina, seringa, escalpel, abacate, dependendo do que a enfermeira, do que tem no hospital, e o sorozinho de 100. Então, muitas vezes, o farmacêutico clínico lá, ele pede para o médico refazer a prescrição para rediluir para 200 ml de soro, que já é bem mais seguro. Além disso, vai com uma observaçãozinha, né, na receita, para ser infundido de maneira o quê? Lenta. Então, isso aí era o que era pedido aí de vocês nessa questão, tá? Deu para entender essa questãozinha aí? Não, eu vou ler depois calmamente de cada um, tá, pessoal? Para averiguar. Tranquilo? Deixa eu botar aqui, ó. A gente tá aqui com 8h10. Garganta Alberson. Oi. Eu acho que eu perdi a correção de uma questão, que é aquela... Tá me ouvindo? Qual?
Aquela que são dois antibióticos, aí um tem um efeito do antibiótico, o outro tem um efeito do beta-lactamase. Essa aí realmente eu não lembro de ter falado, não. Deixa eu compartilhar de novo. Aí, perfeito, viu, Luiz? Perfeito. Obrigado, viu? Fiquei muito em dúvida nessa. Pronto, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui, só um momento. Realmente, é porque, como eu estava falando no começo, toda vez que eu entro aqui na prova, embaralha as questões, entendeu? Então, realmente, compartilhar de novo aqui. Embaralho de novo. Isso. Meu Deus. Vamos lá, tarefas. Embaralha, aí eu não consigo ir na ordem, né? Então é interessante porque fica diferente, né, de uma prova para o outro. Mas realmente essa questão aí eu lembro de não ter comentado ela aqui. Vamos lá comentar ela. Cadê? Essa aqui foi. Da Coca foi. Microide foi. Essa sim. Essa aqui sim. Essa também. Pronto, justamente essa aqui que a Luísa falou aí que a gente não lembra. Que eu não comentei, tá? Ela diz assim, ó. A utilização de agentes antimicrobianos, né, sigla ATM, pela associação de dois fármacos, faz com que um potencial seja alcançado e atingido o mecanismo bactericida, tá? Várias associações são conhecidas, como as da classe das penicilinas com os inibidores de beta-lactamase. Essa aí que era a classe que a gente estava procurando. Em se tratando desse assunto, marque a alternativa incorreta. Mais uma vez, a palavra incorreta pode deixar você ir confuso, tá bom? Mas vamos aí, justamente de comentar essa questão. Essa primeira aí, ó. Sulfametoxazol mais trimetoprim é um exemplo dessa associação de penicilina com inibidor de beta-lactamase, inferida no texto. Alguém marcou essa aí, pessoal? Não. Eu marquei. Cara, essa aí, né? Então aí teve dúvida, então vamos passar para frente, tá? Vamos passar para frente. Olha aí, ó. AB, o agente que possui efeito antimicrobiano é a penicilina? Verdadeiro ou falso? Alguém marcou essa aí, pessoal? Pode botar no chat aí. Bote no chat aí. Marcou essa aí? Bote no chat aí as que você marcou, A, B, C ou D, do jeito que tá aí, ó, na ordem. Coloque aí para eu ver aqui na enquete. Que foi que marcou A, B, C, D ou E? Certo, vamos lá. Certo. Muitos Bs. Quem mais? Vocês marcaram o que aí? Vamos lá, pessoal, vocês estão aí ou estão assistindo a novela? Nenê se pronunciando. Quem mais? 5 pessoas se pronunciaram, cadê o resto do povo? Não lembro. Foi no chute mesmo aí. Então, pessoal, ó, aí é o seguinte, ó. Essa B, ela é correta, tá? Ó. O agente que possui efeito antimicrobiano é a penicilina, sim. Quando a gente tem uma penicilina com inibidor de beta-lactamase, a gente tem que entender o quê? É outra questão que eu vou botar na segunda chamada. Não lembro, mas acho que foi o Bel, Yuri. Por isso que eu disse, não faço segunda chamada não, que é pior, que eu vou pedir para fazer lá o histórico, né, da condição antimicrobiana. Eu ia botar na primeira prova, não. Vai gente não responder, então eu vou deixar para depois. Então aí, ó, quando a gente tem penicilinas, né, a gente viu lá, penicilina são os beta-lactâmicos, que eles são do grupo dos beta-lactâmicos, que eles têm mecanismo de ação de inibir a síntese da parede celular, tá bom? Só que com o decorrer do tempo, pessoal, o que foi que aconteceu? Antes, só existia a amoxicilina, né? A amoxicilina ia lá na célula, quebrava toda a parede celular, impedia que ela se sintetizava e matava o micro-organismo. Só que com o uso desenfreado da amoxicilina,
as bactérias começaram a produzir uma enzima, chamada de quê? Beta-lactamase, que quebrava o antibiótico. Então, quando o cara dava amoxicilina e aquela bactéria, ela era resistente, tinha essa enzima, aquele antibiótico não funcionava, porque ele quebrava o antibiótico, tá? Aí veio o estudo, né, dos inibidores de beta-lactamase, que quem são eles? Ó, Sulbactam, Tazobactam e o que mais? Clavulonato, né? Então, o cara pega o clavulonato de potássio, tá? O ácido clavulônico, com a penicilina, com a amoxicilina, e dá para o medicamento, dá contra aquele micro-organismo. Aí aquela enzimazinha lá, ela vai ser inibida pelo clavulonato e a amoxicilina consegue ter o seu efeito. Então, o inibidor de beta-lactamase, no caso do clavulonato, por exemplo, ele é como se fosse um segurança da amoxicilina. Ele deixa que ela tenha o efeito, né? Ele segura a enzima e o antibiótico vai lá e quebra a bactéria, entendeu? Professor, e se eu der só o ácido clavulônico? Mata a bactéria? Não, porque ele não tem o efeito o quê? Não tem o efeito antimicrobiano. O único que tem o efeito antimicrobiano é quem? A penicilina. Tá vendo? Então, nesse caso aí, ó, só a amoxicilina tem o efeito antimicrobiano. E qual é o efeito do inibidor da beta-lactamase? Só impedir que aquele antimicrobiano seja o quê? Degradado pela enzima. Beleza? Então, aí, o item B de beijo, né? Verdadeiro, tá? O item C. Os inibidores de beta-lactamase foram desenvolvidos para proteger o antimicrobiano, tá? De ataque enzimático? Verdadeiro, né? Acabei de explicar isso. Sulbactam, Tazobactam e clavulonato são exemplos de inibidor de beta-lactamase e não possuem efeito antimicrobiano? A mesma coisa que eu falei aqui para você, né? Item glicopeptídeos são antibióticos que atuam assim como as penicilinas na parede celular. Verdadeiro, né? Glicopeptídeo, quem são? Vancomicina e triclopamina. Atuam na parede celular, assim como as penicilinas. Porém, não necessitam de associação com o inibidor de beta-lactamase? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Ora, a penicilina, ela tem um anel beta-lactâmico, mas o glicopeptídeo não tem. Então, se ele não tem, ele não é atingido pela beta-lactamase, então não precisa de inibidor. Beleza? Então, verdadeiro, tá? Então, o item A aí, ó, o item falso. E é falso por quê? Porque o sulfametoxazol e nem o trimetoprim, pessoal, são exemplos de penicilina, tá bom? Então, os dois aí, ó, tanto o sulfametoxazol como o trimetoprim, eles são o quê? Eles são antibióticos. Os dois são antibióticos, como a Luísa está falando aí, tá? Então, a letra A é a correta, que, na verdade, é a falsa. Beleza, pessoal? Mas... Oi. Esse... Ficou meio estranho, esse enunciado. Não achou, não? Agora tu tirou, então comprei. Deixa eu botar lá. Que eu ia mostrar no slide. Vamos lá. Ó. Enunciado, ó. Várias associações são conhecidas como as da... A questão, a primeira. O item? Sulfatamexazol mais trimetoprim é um exemplo da associação da penicilina com o inibidor de beta-lactamase? Eles não são usados como inibidor? Não, não são. Sulfametoxazol e trimetoprim não são inibidores de beta-lactamase, não. Os dois são antibióticos. Os dois são, na verdade, são agentes antimicrobianos, como a Luísa consertou no chat, viu? Os dois têm o efeito antimicrobiano. Eles atuam onde? Lá na Mas síntese... eles são associados com a penicilina? Não são. Não são. Entendi. São outra classe, viu? Não são nem penicilinas. Eles atuam na replicação da bactéria, tá? Inibindo que a bactéria se replique. Beleza? E inibindo lá aquela cascatazinha de produção de DNA, RNA e no ácido fólico, tá bom? Então aí, os dois, né, são antibióticos. Professor, e por que eles são associados? Porque o efeito dos dois são combinatórios. Um atua numa parte da cascata e o outro atua na outra parte da cascata. Então tem um efeito o quê? Potencializado. Tranquilo? Ao contrário do que acontece com a penicilina e o inibidor de beta-lactamase, que o inibidor vai simplesmente deixar, né, fazer com que a penicilina tenha o seu efeito. Nesse caso, não. Os dois vão ter efeito e vai ser potencializado. Beleza? Deu para entender, Daiane, aí? Deu. Tranquilo, né?
Então, pessoal, ó, esse aqui foi o comentário da prova, tá? Todinho, né? Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Sobre a última questão que o senhor comentou. A última? Sim, as penicilinas. Sobre quem são as penicilinas? Quais são quais são os integrantes que você está falando? Sim. Além da benzatina, da procaína. Vou botar aqui para você. O que você vê. É porque, assim, essa questão, ela diz assim, o agente que possui efeito antimicrobiano é somente a penicilina. É somente a penicilina que possui. Foi por isso que eu fiquei na dúvida. O efeito... Porque, assim, eu tinha pesquisado uns antimicrobianos, né? Aí eu vi que tinham alguns de uso clínico. Além da penicilina, tem azitromicina, cefalexina, ceftriaxona, cetoconazol, até o sulfametazol está no meio. Aí foi por isso que eu marquei essa como sendo a incorreta, porque ele colocou é somente a penicilina. Ó, o que você confundiu aí, entendi. O que você confundiu foi justamente as classes dos antibióticos, tá? As classes. Então, ó, quando você tem... Peraí, deixa eu botar aqui no slide. Quando você tem... Aqui, só um minuto. Pronto. Quando você tem a escolha de um antibiótico, né? Através de essa figura aqui é perfeita. Tá vendo, né? Aqui no slide. Então, aqui, ó. Não tá vendo, não? Não, desde o começo que eu tô só ouvindo, não tava conseguindo. Então, pensei que tava vendo aqui os cursos. É porque, assim, ó. Quando você tem os antibióticos, né? Eu entendi onde foi que você errou. Você tem as classes dos antibióticos. Quais são as classes desses antibióticos? A classe do antibiótico é dependente de onde aquele antibiótico vai atuar. Você falou aí no cetoconazol. O cetoconazol, por exemplo, ele é um agente antimicrobiano, mas ele não é considerado um antibacteriano. O cetoconazol é uma outra classe, ele é um antifúngico, mata fungos, tá? E você falou sulfametoxazol, azitromicina, eritromicina. Essas substâncias, esses antibióticos, mesmo antibacterianos, eles estão dentro de classes. Professor, e o que é que determina qual é a classe do antibiótico? É o mecanismo de ação dele. Então, por exemplo, nós temos antibióticos que atuam na membrana plasmática, na inibição da síntese proteica. Nós temos antibióticos que eles inibem a síntese de proteínas. Nós temos antibióticos que interferem no metabolismo do ácido fólico, como é o caso do sulfametoxazol e do trimetoprim, tá bom? Desculpa. E nós temos também antibióticos que atuam na replicação do DNA. Então, eles interferem na reprodução da própria bactéria, entendeu? As penicilinas, elas são da classe que interfere na síntese da parede celular, entendeu? Esses antibióticos... São as penicilinas, é isso? Não é? Repete aqui que cortou. Elas são as únicas, somente as penicilinas, que são bactericidas, é isso? As penicilinas, os glicopeptídeos, quem são os caras que são... deixa eu botar aqui... você não tá vendo. Ó, quem é que é considerado bactericida? Bactericida é todo aquele antibiótico que tem por mecanismo de ação interferir na síntese da parede celular, na replicação celular. Quem são os bacteriostáticos? Que influenciam na síntese proteica. Os caras que atuam na síntese do ácido fólico também são considerados o quê? Bactericidas, porque as células não vão se reproduzir. Então, você pensa assim, ó, o mecanismo de ação, ele vai levar a uma morte celular, aquele mecanismo vai levar a uma morte celular. Professor, mas como é que eu vou pensar nisso? Imagine, a célula tem uma parede celular.
Se ela perder, quebrar toda essa parede celular, tem como aquela ficar viva? Tem ou não? Não tem como, né? Então ele vai morrer. Então a gente chama ele de quê? De bactericida. Então, nos casos dos caras que interferem na síntese da parede celular, eles são bactericidas. Exemplo, professor, as penicilinas, que são todo o grupo beta-lactâmico, né? E os glicopeptídeos. Agora vamos a outro exemplo. Se eu inibir a síntese proteica da bactéria, necessariamente eu estou matando ela? Não. Né? Eu estou só parando ali dela produzir a proteína, né? Mas caso eu tire aquele antibiótico, ela volta a produzir a proteína normal. Então, nesse caso é o quê? Bacteriostático. Então, o cara que inibe a síntese proteica, ele é considerado bacteriostático. Dá um exemplo, professor, macrolídeos, por exemplo. Exemplo do grupo do macrolídeo, eritromicina, azitromicina, beleza? Então, depende se ele vai ser sida ou estático, é o mecanismo de ação dele. E o que é que você confundiu? São as classes, né? As classes dos caras. Por exemplo, os beta-lactâmicos, deixa eu botar aqui, ó. Os beta-lactâmicos, eles são classificados, quem tá me vendo aí, ó, em sintéticos e natural. E essas classificações aí, ó, vão ter vários grupos, tal. Então, quem é que você vai ter lá nas penicilinas? Tem a penicilina benzatina, a procaína, tá? Qual mais? Você vai ter, ó, as aminopenicilinas, aí vem dentro delas aí ampicilina, amoxicilina, que é muito conhecido por nós. Aí vem outra classe, que é as carboxipenicilinas, tá? Aí você também tem oxacilina, dicloxacilina, então tem vários antibióticos dentro de uma classe, tá? Então, vários antibióticos dentro de uma classe. Aí você citou, por exemplo, a eritromicina e a azitromicina. Esses antibióticos já são de outra classe, né? Da classe dos macrolíticos, que causam, que tem um mecanismo de ação de inibir a síntese proteica. Beleza? Pois é, assim, o enunciado da questão, professor, fala sobre o mecanismo bactericida. É por isso que eu lhe perguntei se somente as penicilinas têm esse efeito bactericida. Sim. Então, quando é que você... Pronto, vai. Quando é que você... Eu me consegui por causa somente, entendeu? A pessoa doida para anular a questão. Pronto. Não, me mas realmente... Porque, assim, no enunciado diz que o mecanismo bactericida, entendeu? Sim. Você quer falar, Daiane? Ó, é porque ela está separando o item, entendeu? Ela está falando, abrangendo todas as classes de antibióticos. Não é só a penicilina comparada aos outros antibióticos, que é bactericida. Porém, essa penicilina aí está associada ao item de cima, entendeu? Só que ele somente... Como assim associado ao item de cima? Assim, ó, quando a penicilina é associada com beta-lactamase, né? Não, calma aí, ó. Vocês estão confundindo definições. Não tem como associar com beta-lactamase. É o inibidor da beta-lactamase. Beta-lactamase é a enzima. Geralmente é dado com beta-lactâmico, né? Depende, pode ser dada, pode ser não dada. Enfim, mas é dada. Nessa nessa junção de penicilina mais um beta-lactâmico, só a penicilina é... Calma aí, ó. Não existe essa junção. É a junção da penicilina com inibidor de beta-lactamase. Tá? Sim, nessa junção, só a penicilina que é antibiótico, por assim dizer. Exatamente. É isso que ela não tá entendendo, entendeu? Ela tá achando que tu botou na questão que só a penicilina é antibiótico dentre todos os outros antibióticos, entendeu? Não. Só questão só se refere... É somente a penicilina que é bactericida. Foi isso que eu entendi, porque aqui na questão, no enunciado, diz... Naquele caso, sim. De agentes. Naquele caso, sim. Pela associação de com que o potencial seja alcançado e atingido o mecanismo bactericida. Aí eu foquei nisso. Sim, exatamente. Nessa situação, a penicilina, só ela é bactericida. Só ela é bactericida.
tá? Só ela é bactericida. Ela não causa a estática da célula, ela realmente mata. Por que ela mata? Porque ela inibe a síntese da parede celular. Não tendo parede celular, a célula morre. Então, realmente ali, o item foi construído para dizer só ela realmente tem efeito antimicrobiano e aquele efeito antimicrobiano, ele é bactericida. Beleza? Então, voltando aí, ó. Quando você tem a associação de uma penicilina com um inibidor de beta-lactamase, quem é que tem o efeito antimicrobiano? Somente a penicilina. Somente a penicilina, tá? Professor, e a penicilina sozinha? Só ela sozinha também tem um efeito bactericida. Por quê? Porque a gente vê se algo é bactericida ou é bacteriostático pelo mecanismo de ação. Interferiu na síntese da parede celular, vai matar a célula. Se mata, ele é o quê? Bactericida. Beleza, galera? Deu para entender isso aí? Carolina, Daiane, deu para entender isso? Deu. A minha dúvida era somente essa mesmo, porque eu achei que não era só a penicilina que agia como antimicrobiano e bactericida. Mas beleza, professor. Pode continuar. Pronto, é justamente isso. Ative como as penicilinas, né? Elas atuam... Porque a penicilina, ela é uma classe dentro de outra classe, que é as dos beta-lactâmicos. Então, você tem dois grupamentos, né? Duas classes grandes. Beta-lactâmico e glicopeptídeo. Esses dois atuam onde? Na parede celular. É porque tu não tá vendo a imagem, né? Que tem tem a figurazinha da bactéria no slide, depois tu olha, que tem dizendo o ponto onde cada antibiótico atua, né? E os representantes daquelas classes. Então, todos aqueles caras ali, tipo todas as penicilinas causam a lise celular pela inibição da parede celular. Então, todos eles são bactericidas. Aí já outros, como tu falou, a azitromicina, que está dentro do grupo maior, macrolídeo, atua onde? Lá a inibição da síntese proteica. Aí, nesse caso, ele já é o quê? Um bacteriostático. Beleza? Tranquilo? Então, como é que você vai proceder na leitura? Divisão das classes. Imagine que é um chaveamento. Então, tem um grupo maior. Dentro desse grupo maior, tem várias substâncias. Dentro daqueles ali, tem vários outros. Dentro daqueles outros, vários outros. Entendeu? Mas o que é que manda mesmo? É o mecanismo de ação. Então, nunca um medicamento, um antibiótico que ele atua na parede celular bacteriana, ele vai ser bacteriostático. Nunca. Porque ele vai quebrar a parede todinha da célula, tem como aquela célula ficar viva. Então, realmente, sempre a penicilina, ela vai ser sempre bactericida. Beleza? Qualquer coisa aí, pessoal, pode chamar no privado, tá? Vamos aqui para outra que a gente tem um pouco tempo. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para você acompanhar lá, tá? Eu tô lhe vendo aqui, todo mundo aqui no chat também, tá bom? Então pode chamar no chat, se preferir. Ó,